Fala, galera! A trama de O Exorcismo, novo filme do Russell Crowe, explora as histórias e lendas de bastidores de O Exorcista, de que algo sobrenatural rondava o set do clássico setentista e que isso, de certa forma, acabou afetando as filmagens e também a vida de alguns atores envolvidos com a produção. A intenção de transformar esses causos num filme sobre possessão demoníaca até que era boa, mas de boas intenções o inferno está cheio. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Nos primórdios do meu canal, quando havia aqui um quadro chamado Jetroself, eu até cheguei a gravar um programa comentando sobre esses eventos inexplicáveis que aconteceram durante as gravações de O Exorcista. Acidentes no set que feriram membros da equipe técnica e alguns atores, uma sequência bizarra de mortes de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com longa-metragem e até mesmo a presença de um serial killer de verdade trabalhando no elenco de apoio. Sim, rolou isso também. Sem falar nos métodos pouco convencionais do diretor William Friedkin, que chegou a esbofetear um padre e dar tiros para o alto no set com uma arma de festim, com o intuito de obter atuações mais convincentes, mais realistas, digamos assim. Em doses homeopáticas, algumas dessas situações são exploradas em The Exorcism, O Exorcismo, levando em conta, obviamente, de que havia mesmo algo sobrenatural rondando as filmagens de O Exorcista. Russell Crowe interpreta Anthony Miller, um ator que já viveu seus dias de glória e após um hiato problemático onde se envolveu com drogas, agora, livre delas, está determinado em retomar sua carreira. Convidado para protagonizar um filme de terror sobre possessão demoníaca, Miller começa a demonstrar um comportamento estranho e agressivo, dentro e fora do set de filmagens, despertando preocupações, sobretudo em Lee, sua filha adolescente, que teme uma recaída do pai. Estaria o ator de volta aos vícios do passado, ou será que há uma força maligna agindo sobre ele? O vínculo entre o exorcismo e o exorcista é muito maior do que eu citei no início do vídeo. Quem dirigiu e coescreveu o longa-metragem foi o Joshua John Miller, o filho do ator Jason Miller, que interpretou o Padre Carras no clássico dos anos 70. O cara cresceu ouvindo o pai contar sobre essas lendas urbanas e se interessou pelo assunto. Não é à toa que o personagem de Crowe carrega o sobrenome Miller, uma homenagem ao pai do cineasta. E o filme dentro do filme, em The Exorcism, cujo título é The Georgetown Project, uma referência à parte de Washington, capital dos Estados Unidos, onde O Exorcista foi rodado. Seria lindo se todas essas conexões, todo esse parentesco ajudasse, servisse para deixar a obra aterrorizante. Porém, infelizmente, eles não servem para porra nenhuma, porque este longa-metragem é um horror, no pior sentido da palavra. Ainda que muito conectada ao Exorcista, a história tinha potencial. Mas a maneira como foi tratada e desenvolvida transformou tudo numa tragédia de proporções bíblicas. O Exorcismo começou a ser rodado em 2019 e por conta da pandemia e outros fatores posteriores foi adiado e depois cancelado. Ganhou uma sobrevida após o relativo sucesso de outro filme de possessão estrelado pelo Russell Crowe, O Exorcista do Papa, de 2023, que vai ganhar uma sequência em 2025. Então, os produtores de O Exorcismo acharam que seria uma boa ideia retomar as gravações. Eu não sei o quanto faltava rodar e o quanto do que faltava foi de fato rodado, mas a sensação que ficou para mim é que ainda assim ficou faltando rodar muita coisa. O capiroto aparece sem motivo e nada é feito, nada é construído para torná-lo ameaçador. Temos aqui um Pazuzu da terceira divisão. Personagens secundários que prometiam ter relevância dentro da trama são abruptamente esquecidos.
assim como a tentativa de inserir um subtexto crítico sobre casos de pedofilia dentro da Igreja Católica, que, uma vez mencionados, poderiam render ao filme um aspecto sombrio e perturbador. Imagino eu o pesadelo que foi para os editores tornar este longa-metragem minimamente lógico, funcional. Sem a interrupção de 4 anos provocada pelo coronavírus, provavelmente teríamos uma obra mais palatável. No entanto, diante de uma série de decisões criativas tomadas aqui, eu tenho lá minhas dúvidas se isso deixaria O Exorcismo um filme melhor, quer dizer, menos pior. O longa-metragem se esforça para combinar elementos do horror com um drama psicológico sobre a luta pela redenção do protagonista, não só em relação à bebida e às drogas, como também em sua tentativa de se reconectar com a filha adolescente, com quem ele tem um relacionamento distante. No entanto, a transformação dos demônios pessoais de Miller em algo literal, algo sobrenatural, opressivo, não funciona. O filme não consegue criar uma atmosfera assustadora e muito menos desenvolver seus personagens apropriadamente. Todas as investidas nesse sentido se mostram ridículas e patéticas. Primeiro, porque o personagem de Crow é sem sal, entediante, sem graça. Segundo, porque não há um mínimo esforço em estabelecer como pano de fundo uma história satânica. O Pazuzu dos pobres passa a infernizar o protagonista porque não tem nada melhor para fazer. E terceiro, porque o que o filme entende por terror são sustos baratos, jump scares, daqueles mais batidos que a gente consegue prever a 1 quilômetro de distância. A camada metalinguística que poderia salvar O Exorcismo do marasmo também acaba se mostrando ineficaz, porque o diretor Joshua John Miller não consegue equilibrar a seriedade do horror com a leveza da metalinguagem. O filme é meio que dividido em capítulos. No primeiro dia de filmagem, o protagonista apresenta um sangramento nasal, primeiro sinal de perturbação. No 11º dia de filmagem, passa a repetir vários versos em latim, supostamente decorando o seu texto e aparentemente de volta às drogas. No 20º sei lá que dia, Miller está chamando urubu de meu louro e no 45º, pulando, caindo de prédio sem sofrer arranhão. Tenha a santa paciência. Russell Crowe até que se esforça em entregar uma atuação decente, sofrida, de acordo com o seu personagem, mas o astro acaba ofuscado pelo roteiro cheio de presepada. Aliás, não é só o Crowe que é desperdiçado aqui. O Sam Worthington é tratado feito coadjuvante de 5ª categoria. O David Hyde Pierce, que interpreta um padreco, o seu personagem precisava de mais espaço dentro da trama e não tem. E o Adam Goldberg, talvez o pior dos casos, porque ele faz um diretor escrotão que vive humilhando, pressionando o personagem de Crowe, uma alusão ao William Friedkin, e a gente fica esperando que ele tenha um final trágico. Todos esses coadjuvantes são subdesenvolvidos. Nenhum deles é tratado com a relevância que a história sugere que eles terão no decorrer da narrativa. No cômputo final, o que sobra é um amontoado de clichês, e daqueles que a gente já viu e reviu em trocentos filmes sobre possessão demoníaca. O clímax, a tal cena de exorcismo, consegue ser mais ridícula, mais imbecil que a cena de exorcismo de O Exorcista, o Devoto. Só para você ter uma ideia do quão problemático é esse longa-metragem. Desde já, um forte candidato ao título de pior filme de terror do ano. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!